Amém? E então, assim, eu queria revisar um pouquinho com você algumas coisas. Nós estamos falando sobre reino sacerdotal, trabalhando o entendimento de que o reino de Deus, ele é reino de Deus. Então, ele é um reino específico, ele é o reino do Senhor, não é qualquer reino. E ele é formado por um tipo específico, por uma classe específica, não é formado por qualquer tipo de súdito. O reino de Deus, ele é formado por sacerdotes. Então, ele é um reino sacerdotal. A palavra sacerdote, a gente precisa buscar muito a questão da origem das palavras. A palavra sacerdote, no hebraico, é Cohen. Hebraico, sacerdote em hebraico. A partir do momento que começa lá em Gênesis a aparecer a palavra sacerdote, a tradução original, segundo a concordância de Strong, é Cohen. E Cohen, irmão, significa oficiante ou governante principal. Então isso já começa a dizer muita coisa para a gente, que Deus nos chamou para ser sacerdotes, e que a primazia do termo sacerdote, que está lá em Gênesis, é Cohen, e Cohen significa governante principal. Então todo sacerdote, no entendimento de Deus, deveria ser governo, deveria governar alguma coisa. Amém? No grego, quando você vê já a palavra lá, no grego, lá na Nova Aliança, você vai ver sacerdote com outro termo, que é hiérios. Hiérios é o termo grego para sacerdote, que significa alguém que oferece sacrifício. Você vê que já mudou o significado da palavra. Embora seja sacerdote e sacerdote, o sacerdote primitivo, ou sacerdote original é Cohen, aquele que governa. O sacerdote, depois do pecado, se torna hiérios, que é aquele que sacrifica. Amém? E nós já começamos a entender na aula passada que só existe sacrifício por causa do pecado. Então, esse sacerdote que a nova aliança está dizendo, quando a nova aliança se refere àqueles sacerdotes, ela está chamando eles de hiérios. São sacerdotes que, por causa do pecado, começaram a sacrificar. Entrou no seu ritual o sacrifício de animais. Então, hiérios é aquele que sacrifica. E no latim, se você pegar sacerdote, é a mesma palavra sacerdote, mas no latim vem o significado. Sacerdos significa sagrado. Otis significa representante. Então, é representante sagrado. Então, aqui, se você pegar a palavra sacerdote, tanto no hebraico, quanto no grego, quanto no latim, demonstra alguma coisa acerca da nossa identidade. Primeiro dela, Cohen, governante. Segundo dela, hiérios, aquele que sacrifica. Terceiro significado no latim, representante sagrado. Ou seja, aquele que representa algo que é sagrado. Amém? Nós falamos muito também do sacerdócio de Adão, que nós precisamos ver e entender Adão como um sacerdote a serviço de Deus para governo da terra. Amém? Por quê? Porque quando Deus criou o homem, em Gênesis 2,15, diz assim, Gênesis 2,15, não precisa abrir não, só vai acompanhando. Tomou o Senhor Deus o homem, esse homem era Adão, pôs ele num jardim do Éden, deu a ele uma missão, lavrar e guardar. Aí é muito claro, não sei você, mas eu sempre pensei no Adão como um homem peladão e com uma enxada nos ombros, porque ele era o lavrador, né? Já que ele tinha que lavrar, tinha umas hortas lá, plantava umas batatas, uma cenoura, e ele não se vestia, ele era nu, então era um homem peladão com uma enxada nas costas. Eu tinha esse entendimento, irmão. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden para lavrar
e guardar, o homem tem duas missões. Esse lavrar é a palavra abade. Vamos de novo ao original. Quem traduziu para o português lavrar. Mas Deus no original não falou lavrar, Ele falou abade. E abade é prestar culto. Amém? E às vezes você me pergunta, mas o que tem isso a ver? Não sei, irmão. Pergunta para o João Ferreira de Almeida. E os que vieram traduzindo. Porque a palavra abade se escreve abade. Se você falar em hebraico, o B tem som de V. Então é avad. Avad é prestar culto. Tanto é que em Êxodo 20, você vai ver várias vezes a palavra culto. E especificamente no verso 5, Êxodo 20 está falando sobre os mandamentos, sobre a lei de Moisés. E o Senhor fala assim, por exemplo, no verso 5, não adorarás e nem lhes dará culto. Está falando de imagens. Vocês não podem adorar outros deuses senão a mim, e nem lhe prestar culto. E esse não adorar outros deuses e nem lhe prestar culto a outros deuses é a palavra avad. Ou seja, prestar culto. Adorar, se prostrar, servir, exercer um serviço, isso é avad. Esse era o serviço de Adão. E, consequentemente, quando ele prestava o seu culto a Deus, ele estava guardando a terra. É uma coisa consequência da outra. Não é, você cultiva, planta batata, depois você pega uma lança e um escudo e protege. Então são duas coisas, não é isso. O entendimento original é, você serve ao Senhor com aquilo que você faz. E quando você serve ao Senhor com aquilo que você faz, naquilo que Ele te deu, então você está guardando aquele lugar para Deus. E o Senhor é glorificado. Amém? Então isso é a origem daquilo que a gente estava falando. Ele ministrava e cultuava a Deus, cultivando e guardando a terra. Amém? Então a gente entende que esse já começou como sacerdote. Nós entendemos então que o Adão era um sacerdote, só que era um sacerdote que não sacrificava, ele não matava nada, não matava ninguém, não derramava sangue. Por quê? Porque não tinha o pecado. Então nós temos que entender que sacerdote existe não por causa do pecado, que sacerdote existe para avad. Amém? Temos que entender que sacerdote existe para avad. Ou seja, cultuar ao Senhor. Mas temos que entender que o sacrifício entra no sacerdócio por causa do pecado. Amém? Glória a Deus. Podemos avançar? Aleluia. Então assim o Senhor levanta o primeiro sacerdote, que é Adão, que não é um homem nu com a enxada nas costas, mas é alguém que prestava culto ao Senhor e com seu culto protegia a terra. E é alguém que era chamado de Cohen, que é aquele que governa. Aleluia. Um texto para você guardar, Isaías 61, verso 6 diz: porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Aleluia. Então assim, nós estamos entendendo que o Senhor nos criou com esse ofício sacerdotal e como as coisas começam a mudar. Mas você entende também que pela desobediência, pelo pecado de desobediência, ou seja, Adão vai lá e ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? E por causa disso é criada uma nova ordem, ou um novo mundo. Aleluia? É criada uma nova ordem ou um novo mundo. Então nós temos mundos paralelos. O mundo que Deus governa, no qual é a sua vontade que impera,
e um mundo paralelo, o mundo dos filhos da desobediência, que a palavra de Deus fala, no qual ele tem um príncipe, não é um Deus e não é um rei, é um príncipe que é Satanás. Ok? Mas, com esse pecado, nós entendemos também que ele perde aquilo que ele tinha, que Deus tinha dado para ele, ou na verdade tinha emprestado para ele, que é a vida. Embora ele tenha perdido também o governo, porque ele perdeu o governo, e Satanás passou a ser o príncipe desse mundo, ou seja, ele perdeu o governo, mas ele perde algo principal, irmãos, que é a vida. Por isso a morte entra na humanidade. Então nós podemos entender então também que Adão era um Highlander. O que era Highlander? Highlander é um filme, irmãos, estou brincando, era um homem que não morria. Mas no filme do Highlander, se cortasse a cabeça, morria, né? No Adão não era assim não, irmãos, ele não morria. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, o que é salário? É a paga, é a recompensa por aquilo que você faz. Então, a recompensa paga do pecado é a morte. Então, o homem agora pecou. Como que ele pecou? Desobedecendo a Deus, quebrando a lei, a aliança. E aí? Agora ele está sob juízo e numa condição de morte. Não só morte espiritual, mas também morte física. Agora Adão iria morrer. Por quê? Porque a morte vem em busca dele. Antes nunca tinha vindo ainda, mas agora a morte vai vir em busca dele, já num primeiro momento, e Deus vai falar assim: olha, morte, você tem direito de levar Adão, porque agora ele é pecador. E pelo seu pecado, ele recebe o pagamento é a morte. E a morte vem para requerer vida. A morte vem para requerer a vida. Por que você morre? Porque a morte vem e leva a sua vida. Então, quando a morte vem, irmão, você paga com a vida. Então, quando a morte vem agora para levar a vida de Adão, Deus fala: não, espera aí, alguém vai morrer no lugar dele. Não ele não vai morrer agora. Alguém vai morrer no lugar dele. Pega um carneiro, um cabrito, sacrifica, derrama sangue pela primeira vez e faz duas coisas. Primeira coisa, veste a sua nudez, dá para o homem e para a mulher, para Adão e para Eva, roupas. Agora ele está vestido, não está mais com a nudez exposta, e ele não vai morrer. Por quê? Porque um cordeiro morreu em seu lugar. E isso já aponta, você sabe, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Cristo. Mas aí, nós estamos começando agora um novo sacerdócio, que é um sacerdócio agora baseado no sacrifício, porque a partir desse primeiro cordeiro que o próprio Deus matou, todo mundo vai matar animais agora. Por quê? Porque esses animais servem para a remissão dos pecados. Então, antes não tinha pecado. O sacerdócio, ou o sacerdote, não derramava sangue, mas agora vai derramar, porque o homem pecou. E os que vieram depois de Adão também continuaram pecando. E agora, toda vez que alguém pecava, para que houvesse redenção, para que eles não morressem, eles matavam alguém no lugar deles. Que era isso que representa o sacrifício que vem acontecendo. Amém? Aleluia. Então, esse cordeiro que morre também representa a Jesus. E aqui eu preciso começar já introduzindo a figura do Cristo, porque senão fica muita coisa para a nossa última aula. Mas vai pegando, porque tem tudo a ver com isso. Então, ele nos dá a sua própria vida, para podermos ter novamente uma vida. O que acontece, irmãos? Adão perde o que não é dele. Tá? Por quê? A Bíblia diz assim, que quando a gente morre, o corpo volta para o pó, para a terra. E o espírito retorna para Deus, que o fez, que o formou, ou seja, o Espírito é de Deus. Deus tinha dado para o homem um espírito que nada mais é do que a vida, o ruá, o sopro que traz vida.
Ou seja, o homem tem uma vida que não é dele, ele tem uma vida emprestada que é do Senhor, e ele tem que devolver no final. Por isso, não diga mais, eu faço o que quiser da minha vida, você não tem vida. Ninguém manda na minha vida, você não tem vida, nunca teve, e você não pode falar que tem uma vida. Porque a vida que você tem pertence a Deus. Ele é Deus, e Ele a tira. E Ele é Deus para que você, através da vida que é dEle, na qual você faz uso, glorifique o nome dEle. Aleluia? Então assim, agora, o homem não tem mais vida. Por isso que a morte daquele cordeiro lá está expressando o sacrifício de Cristo. Amém? Que no final de todas as coisas, né, lá na frente, na nova aliança, faria o quê? Ele morreria. E para que ele morreria? Ele morreria entregando a sua própria vida, para que através da sua morte, nós vivêssemos a sua vida. Amém? Para que a gente não fosse mais réu da morte, de uma morte espiritual, para que a morte não viesse nos visitar e pudesse a qualquer momento tomar a nossa vida, não só no sentido físico, mas também no sentido espiritual. O Senhor, então, Ele morre, ou seja, Ele abre mão da sua vida. O que Ele está fazendo? Ele está pagando a morte. Aquilo que Adão fez lá no início, querido, perdeu a vida que não era dele, e não tinha como pagar agora a morte, porque ele só tinha aquela vida que era emprestada, vinha de Deus. Com o pecado, ele perde a vida que era de Deus, e não tem como pagar. Então Jesus está pagando isso por nós. Jesus está vindo, entregando a vida que é dele, para pagar o pecado de Adão. Por isso que Jesus é o segundo Adão. Por meio do primeiro Adão entra o pecado no mundo, por meio do segundo Adão sai o pecado do mundo. Amém? Então, Jesus está entregando a vida que é dele, para poder pagar a vida que Adão perdeu. E está entregando a vida dele no lugar, para que, na sua morte, ele pagou com a sua vida, e nós, então, pudéssemos ter vida na sua morte. Amém? Amém mesmo? Ok. O salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado traz como recompensa a morte. E a morte vem e exige vida. Agora, querido, presta atenção nisso. Sempre que a morte vem, ela vem para exigir vida. Ok? Por que você morre? Porque a morte vem e tira a sua vida. Porém, a doação da vida sem pecado, porque a morte só tem legalidade na vida de quem tem pecado. Agora, a doação da vida para a morte sem pecado anula o poder da morte. Amém? Isso aqui é um enigma, irmãos. Porque se eu quero entregar minha vida, vou me suicidar, vou entregar minha vida, mas eu sou pecador, cheio de pecado, então, na verdade, estou trocando elas por elas. A morte aceita a vida que eu estou entregando, mas não tem nada de diferente, de incomum nisso, de sobrenatural nisso. Mas quando alguém que não tem pecado, ou seja, a morte não poderia tocá-lo, mas ele decide morrer e entregar a vida, então ele anula o poder da morte. E foi isso que Jesus fez por mim e por você. Anulou o poder da morte espiritual que estava sobre nós. Aí a Bíblia fala que ele tem a chave da morte e a chave do inferno. Nós falávamos no discipulado que Jesus, querido, ele faz ele dá uma curtida com a morte. Quando ele fala para os seus discípulos, ele diz assim, olha, que ele iria morrer, mas ele diz assim, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Eu tenho poder para dar, e também tenho poder para tornar a tomar. Irmão. E ele estava dizendo, eu estou dando, ninguém pode me matar. Por quê? Porque a morte não poderia tocá-lo.
Agora, esse texto eu queria que você abrisse, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15. Diz assim, 55 é o verso. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Amém? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Olha aqui, e continua Paulo, pela revelação do Espírito Santo de Deus, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Irmãos, Paulo era alguém com revelação de um homem que foi ao terceiro céus. Amém? De entendimento e revelação da glória de Deus. Então, assim, nós temos que atentar para aquilo que Paulo escreve. Carta de Romanos, extraordinária. Carta aos Hebreus, vai falar tudo aquilo que nós estamos falando aqui sobre um reino sacerdotal. E esse mesmo Paulo diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E diz assim: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Amém? Aqui, olha, pensa numa... O que é aguilhão? Aguilhão é um cravo, é um espeto, é um espinho. Aguilhão é a ponta de ferro de uma lança. Amém? Isso aqui é um aguilhão, aqui em azul. Amém? É um aguilhão. E Paulo está dizendo assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Paulo, por revelação, está fazendo uma pergunta em relação ao que a morte poderia fazer com Jesus. Porque Jesus desafiava a morte, podendo dizer para a morte: onde está o teu aguilhão? Você não pode me tocar. Essa lança, isso aqui é uma lança. Essa lança aqui é a morte. Tá? A lança é feita de madeira, né? Tipo um pedaço de madeira, um bambu. E geralmente, aquelas lanças que lançavam não eram muito pesadas. Pensa num pedaço de madeira, só o bambu sozinho. Você pode acertar ele e você matar uma pessoa com um pedaço de pau, de madeira? Logicamente não. Por que a lança mata? Por causa do seu aguilhão. A lança é a morte. O aguilhão da lança, esse aguilhão da lança aqui, é o pecado. Então, a morte só mata por causa do pecado. Mas o pecado só mata por causa da lei. E o que é a lei, pastor? A lei é a força do pecado. A lei é quem arremessa a lança. Amém? Então, irmãos, a lança é a morte. É isso que Paulo está querendo dizer nesse versículo. A lança é a morte. Só que uma lança sozinha no chão aqui, ela não mata ninguém. Para ela matar alguém, ela tem que ser arremessada ou lançada. A lança serve para ser lançada. Se ela ficar aqui em cima e ninguém mexer, não oferece risco de vida a ninguém. Uma lança parada. Mas a lança é a morte. Mas ela tem um aguilhão, a sua ponta é o pecado. Ou seja, a lança só mata por causa do pecado. Mas o pecado só mata por causa da lei.
A lei é a força que arremete à lança. É isso que 1 Coríntios 15 está dizendo aí no 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E, o que mais? A força do pecado é a lei. Amém? Por isso, irmãos, que quem matou Jesus? Bate nele aqui para ele não dormir, ó. Isso. Depois eu vou te perguntar aqui, você vai ver. Quem matou Jesus? Jesus entregou sua vida. Tá, mas quem o levou para a cruz? Quem fez com que Jesus tivesse que entregar sua vida? Por que Jesus teve que entregar a sua vida? Por causa do pecado. Porque Jesus ali na cruz, ele carregava em si todo o pecado da humanidade. Então o que fez Jesus ter que se entregar na cruz? O pecado e a lei. Por quê? Porque esse pecado aqui só existe por causa da quebra da lei. O pecado só existe por causa da quebra da lei. Então quem está colocando Jesus na cruz? O pecado e a lei. Amém? Então, isso faz parte do sacrifício de Jesus. E caminhando um pouco ainda, nós já estamos, entrando na segunda aula. Nós falamos sobre Êxodo 12. Deixa eu abrir aqui com você. Sobre Êxodo 12, que fala da Páscoa. Antes disso, nós falamos sobre o legado nos montes. Fala que passa Adão foi, morreu, foi embora. Depois nós falamos um pouquinho sobre Noé, que Noé também é um sacerdote, que no final do dilúvio de tudo aquilo lá, a arca vai repousar sobre um monte Ararat, e ele vai fazer um sacrifício, e é a primeira vez que aparece o termo aliança. Então nós começamos a falar sobre o legado dos montes, ou seja, todo homem de pacto, todo homem de aliança é um homem de monte. Que não precisa ser um monte que você vai de madrugada, mas o monte é um lugar espiritual. Monte nos remete a altar, e altar nos remete a sacrifício. Amém? Então todo homem de pacto, todo homem de aliança, todo homem sacerdotal, ou seja, todos nós deveríamos ser homens de montes. O que é homem de monte? Homem que edifica altares e que sacrifica ao Senhor. Amém? E aí nós falamos então de Moisés. Depois de Noé nós falamos de Moisés. E nós chegamos em Moisés na Páscoa, Êxodo capítulo 12. Quando Deus vai começar a trazer o sentido daquela expressão propriedade exclusiva de Deus. Amém? Vamos só trabalhar isso aqui para a gente pegar isso bem rápido. Falamos de Abraão, falamos de Noé, falamos de Moisés, tudo na aula passada. E eu quero chegar aqui em Êxodo 12, que nós vamos ter que abre aí para mim, querido, por favor, Êxodo 12. Êxodo 12. Nós falamos claramente que Êxodo 12, o que é Êxodo 12? É a representação da Páscoa, ou do Pêssah judaico, ok? E nós falamos que com claramente, que a Páscoa representa o quê? A Páscoa era a guerra dos primogênitos. Lembra que falamos sobre isso?
Quando o Senhor, ele decidiu tomar a nação de Israel para ele. Por quê? Porque Abraão lá atrás, também num monte, por meio de um sacrifício, e lá novamente aparece um cordeiro, ou seja, tudo interligado. Naquele tempo lá, Abraão, ele decide no seu coração a sacrificar Isaque. Isaque acabou que não morreu. Por quê? Porque vem um cordeiro e morre no lugar dele. Está sendo sempre assim, um cordeiro morrendo no lugar daquele que deveria morrer. Mas Isaque, na sua intenção do seu coração, ele sacrificou o filho, e era isso que Deus queria. Então Deus, pelo sacrifício de Isaque, que é o primogênito de Abraão, Deus toma toda a nação que viria de Abraão, que é Israel, como sendo seu filho, seu primogênito. Amém? E quando Deus aparece a Moisés no deserto, Deus fala assim para Moisés: vai lá e fala para o faraó, liberta o meu primogênito, porque senão eu vou tocar no primogênito dele. Então Moisés chega lá para faraó e fala: ou você libera o primogênito de Deus, que não é mais um homem, é toda uma nação. Por quê? Porque todas as vezes que de um conteúdo total eu tiro a primícia, de um conteúdo total, toda vez que de um conteúdo total eu tiro a primeira parte, primícia, eu santifico o restante. Isso é princípio de primícias. Serve para o tempo, serve para o dinheiro, serve para todas as coisas que você for fazer. Serve para santificar uma nação. Então, Deus daria para Abraão uma nação que viria através de Isaque. Deus falou para Abraão: Abraão, no teu filho Isaque serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, eu vou dar para você, Abraão, uma nação. O nome Abrão foi mudado para Abraão ou Abraham, que significa pai de numerosa multidão. Ou seja, Deus está dando para Abraão uma nação. E agora, para que aquela nação pudesse ser realmente de Deus, algo teria que santificar ou consagrar aquela nação para Deus. E essa consagração e santificação vem por meio do primogênito de Abraão, que é Isaque. Porque Ismael não é contado, é o filho da escrava. O filho da aliança com Deus é Isaque. Então, quando Abraão decide entregar para Deus o que Deus pede, quando Abraão decide entregar Isaque, então é tomado. Deus toma Isaque e agora toda a nação de Israel pertence ao Senhor. Amém? E não é somente por eleição, é porque um homem decidiu do seu primogênito entregar para Deus. E a lei de primogenitura nos fala: se você retira a primeira parte e entrega para Deus, todo o restante é consagrado ao Senhor. Aleluia. Agora, então, passou Abraão, caminhamos, chegamos em Moisés. O primogênito de Deus, que é Israel, está preso no Egito. E então Deus vai lá no Moisés, no deserto, e fala assim: chegou a hora do povo sair, porque tudo está no controle de Deus. A gente fica falando: se o Brasil isso, o Brasil aquilo, o Brasil não sei o que, vai invadir, os comunistas. Irmão, deixa Deus ser Deus, e você vai ser igreja. Igreja precisa interceder e entrar em arrependimento, e Deus vai fazer aquilo que desde o princípio Ele já escreveu para este tempo. Então, Deus nunca perdeu o controle. Foi Ele mesmo que levou o seu povo para o Egito. Foi Deus que levou Israel para o Egito. Deixou eles lá o tempo que quis. E quando Ele falou: agora eu vou buscar, Ele mesmo foi lá e tirou ele do Egito. E pronto. Ele faz o que lhe apraz. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é Senhor de senhores e Ele é Rei dos reis. Aleluia. Aí agora diz assim: vai lá, fala para o faraó liberar, não é o meu povo, para liberar o meu filho, para liberar o meu primogênito.
Está vendo, irmãos, a importância de se consagrar a primeira parte? De entregar a primícia e ter todo o restante abençoado. Vai lá e fala para ele liberar o meu filho, senão eu mato o filho dele. Ou seja, a guerra dos primogênitos. Aí, então Moisés vai lá, discute com o faraó, você sabe da história. E como é que acaba tudo isso? Com o Pêssah, Páscoa, novamente um cordeiro vindo para dentro das famílias e libertando então o povo. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que era nos umbrais e verga da porta. Umbrais fala de uma haste ou das hastes verticais. Verga fala da parte horizontal. O sangue não era colocado na porta. O sangue era passado com uma esponja e em abundância nos umbrais. Sabe por quê? Isso é história. Porque eles estavam lá dentro. Eles estavam dentro da casa. Isso fala da posição em relação ao sangue que nós devemos estar. Do lado de dentro. Imersos, protegidos pelo sangue. Quem está do lado de fora, morte, juízo. Quem está do lado de dentro é protegido pelo sangue. Só que na hora de sair, abriu a porta, começou o Pêssah, começou a Páscoa. Deus honrou o que ele tinha falado, foi lá e matou o primogênito de Faraó. Faraó desesperou e falou, deixa esse povo maldito embora, mas na verdade era abençoado. E aí, abriu a porta, mas o primeiro a sair naquela porta era o primogênito da casa. E a porta gotejava sangue. Meu Deus. A porta gotejava sangue. Sabe o que o Senhor está dizendo? Todos os primogênitos de Israel são meus. Eu estou comprando povos. Eu estou comprando esta nação. Eu estou redimindo. Tudo isso aponta para Jesus, mas o sangue nas vergas e nos umbrais gotejava na cabeça dos primogênitos. Aí sabe o que o Senhor diz? Essa é a nação dos primogênitos. Esta é a nação dos primogênitos. Por que o primogênito Jesus tem tudo a ver, irmãos? Porque a nação que o Senhor elegeu no primeiro momento, Israel, é uma nação dos primogênitos. E isso tudo acontece em quê? Aonde que eu falei? Êxodo, capítulo 12. Virou a página, Êxodo capítulo 13, nós entramos no Senhor pedindo a consagração dos primogênitos. Depois você lê Êxodo 13, onde a palavra de Deus diz assim, olha, todos os primogênitos de Israel são meus. Não somente dos filhos dos homens, mas também de todos os produtos, de todas as coisas, do ventre de todos os animais. Tudo que é primeiro, tudo que é primogênito em Israel, pertence a mim. E sabe o que diz lá? Isso é estatuto perpétuo ao Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Para sempre. Sabe o que quer dizer isso? Que isso continua valendo. Tudo que é primeiro na sua vida deveria ser de Deus. Primeiros momentos, primeira fatia do bolo. Eu vou dar para quem? Vou dar para Deus. Primeiras horas do seu dia, eu vou dar para quem? Para o serviço, né? Para o banho. A maioria dá para o banho, né, irmão? Acorda, vai correndo para o banheiro, toma banho. Aí deu as primeiras horas, os primeiros minutos do dia para o banho. Os primeiros minutos do seu dia são do Senhor. Chama-se primícias. É entregar tudo que é de Deus. Por isso que nós cultuamos no domingo, irmão. Porque domingo é o primeiro dia da semana. Não só pelo fato do Senhor ter ressuscitado no domingo, mas domingo marca o primeiro de uma sequência de dias. Por isso que nós, no início do ano, todo ano, nós fazemos primícias, ou seja, passamos aqui na igreja consagrados, oramos desde o dia 31. 31 para 1º, nós estamos aqui. Dia 1º, estamos aqui. Dia 2, estamos aqui. Dia 3, estamos aqui. E nós vamos ficando. Por quê? São os primeiros dias de um novo ciclo, os primeiros dias de um ano. Aí muita gente, vou para a praia, vou para não sei o quê, vou para não sei o quê. Bobinho, não sabe o que faz.
Sabe por quê, irmãos? Tudo que é primeiro é do Senhor. Ah, pastor, mas eu tenho que descansar também. Descansa depois, irmão. Descansa em fevereiro, em março, em abril, em julho, mais para o meio de janeiro. Entrega tudo que é primeiro ao Senhor. O seu descanso do dia 1º, 2, do dia 31 não vai garantir um ano de glória, mas a sua consagração vai. A sua expressão de honra ao Senhor vai. Mas por que nós fazemos isso? Porque o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Então isso aqui é primícia. Aí os primogênitos saíam. Êxodo capítulo 13, então, passou a Páscoa. Entramos em um novo lugar, consagração dos primogênitos. Por isso que o Senhor diz assim: vós sois geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que eles são exclusivos de Deus? Porque o Senhor, por meio dos primogênitos, comprou e trouxe tudo para ele, por meio do sacrifício de Isaque, que deu acesso a isso também, e sacerdócio real. Então nós estamos entendendo esse texto. Muitas vezes nós encontramos esse texto lá na Nova Aliança, mas é um texto que vem sendo dito desde o Êxodo, porque é o sonho do Senhor. Ele é a estrela da manhã.